Amigos, trago a vocês um relato testemunhal. Foi feito pela minha mãe, poucos anos antes dela morrer, e trata-se de um fato acontecido há 75 anos, um pouco mais talvez. Eu queria antes fazer uma pequena introdução, que a solidariedade é um sentimento que mais nos torna humanos. Todos os outros sentimentos decorrem dele. Principalmente quando essa solidariedade é exercida de forma espontânea, despretensiosa e às vezes trazendo prejuízos a quem a pratica. Da mesma forma, o reconhecimento pelo ato e a gratidão gerada, oriundas dela, nem sempre conseguem ser expostas a quem a praticou. Mas, quando isso acontece, tem-se o que foi presenciado por uma pequena multidão, como mostra o relato adiante. Começo então, palavras de minha mãe, que eu só transcrevi basicamente. Estamos em final de outubro de 1945. A Segunda Grande Guerra terminara. Eu, com 17 anos, fui com meus pais ao Rio de Janeiro. Papai tinha negócios a tratar lá, papai era industrial. Chegamos pela manhã e depois de uma agradável viagem de trem, vimos que a cidade estava tomada por tanques, tropas do exército. Papai me disse, Getúlio foi deposto. Fomos direto para o hotel. Papai, chegando lá, dá um telefonema rápido e avisa ao embaixador adjunto, João Guimarães Rosa, que havíamos chegado. E o esperávamos para o almoço. Sobrinho e tio, se amavam, se admiravam. Papai fora muito responsável pela escolha do curso de medicina de Joãozito. Vou falar Joãozito porque é assim que a família conhece João Guimarães Rosa. Minha mãe era prima, eu sou primo segundo grau. Joãozito era um devorador de livros e isso é notório, sabido. E não foi diferente nos livros de odontologia de papai. E questionando, papai era estudante à época, ele tinha 10, 11, 12 anos. Sobre isso, aquilo, como é que fazia, o que era uma anatomia, etc. E foi se interessando pelo assunto. Impreterivelmente, às 13h30, conforme ajustado, Joãozito chega. Estava bem diferente da última vez que o vira. Alto, corpulento, rigorosamente bem vestido num terno de caçemira cinza e a inseparável companheira, a gravatinha borboleta xadrez com cinza e vermelho. Beijou-nos carinhosamente e falou amabilidades, próprio dele, e de como se lembrava de mim de nosso último encontro na casa de meus tios em Belo Horizonte. Estávamos numa mesa localizada quase ao centro do enorme salão do Copacabana Palace. Como sempre, muito concorrido, o almoço proporcionava o encontro de hóspedes com seus convidados, seja a prazer ou a negócios. E o hotel estava cheio. Muitos estrangeiros, uma infinidade de línguas se ouvia pelos corredores. A conversa fluía animadamente, principalmente entre meu pai e Joãozito. Ele queria notícia de todos os parentes de Belo Horizonte, queria saber dos últimos casos, das últimas notícias. Eram muitas lembranças e muitos lembrados. Mamãe entregou a ele um presente especial. 2 quilos de goiabada cascão. Ele adorava. E 3 queijos de Minas. Não podia ser, né? Todos feitos em Pitangui, cidade que ele conhecia e gostava. Preciosos. Essa foi a palavra que ele definiu o presente da minha mãe.
E, inevitavelmente questionado, depois de um longo bate-papo, Joãozito começa a relatar fatos sobre o seu trabalho nos anos que passaram em Hamburgo, na Alemanha dos nazistas. Crueldades que presenciara, bombardeios aliados sobre a cidade. Contou-nos um fato que poucos sabiam, pelo menos à época. O governo brasileiro, leia-se presidência de Getúlio Vargas, havia restringido o número de passaportes para a embaixada brasileira na Alemanha e baixado normas rígidas de fornecimento de vistos. Segundo ele, suspeitavam no governo de uso indevido dos passaportes por alguns funcionários do consulado. Palavras de Joãozito. Foram estabelecidos motivos rígidos, restritivos para tal procedimento. Passaportes e vistos só deveriam ser fornecidos quando firmemente fundamentados em pesquisa de origem ou de laços familiares com brasileiros ou imigrantes legalizados. Passamos a ter que escolher quais seriam os agraciados com a chance de sobrevivência e sairiam fora do alcance do nazismo. Escolhas terríveis, terríveis. Alguém no consulado sugeriu que discretamente optássemos por crianças e idosos, que eram menos visados pela Gestapo. Eu sei. É cruel separar pais e filhos, mas era isso ou condenar todos ao mesmo destino? Os próprios pais assentiam com a escolha e entregavam os seus filhos a estranhos para que fossem levados de lá e ganhassem uma nova vida. Decidir sobre quem seria alcançado com o privilégio de seguir com a saída da Alemanha, segundo ele, foi o mais inclemente dos sofrimentos. Noites e noites insones. Continuou Joãozito. Eu não conseguia dormir pensando nisso. Ajudar aos que fugiam do regime virou tarefa estressante e feita com a maior discrição, é claro, muito perigosa. Temia-se a ronda de pessoas e informantes da Gestapo. Estavam por todo lugar, inclusive infiltrados naqueles solicitantes de refúgio. Tanto isso era verdade que, eu tenho certeza, aconteceu, pois fomos denunciados e detidos. Eu e alguns do consulado fomos enclausurados à força durante semanas em uma espécie de porão, vigiado por membros de milícias nazistas. Alimentação precária e o medo diário de ser executado. Eram torturas disfarçadas sob o motivo usual de convocação para esclarecimentos. Foi a justificativa dada pelos nazistas para a embaixada e para as autoridades brasileiras, para proceder à retenção de diplomatas e assessores. Diariamente, faziam-se simulações, retirando um ou outro para interrogatórios. Nós éramos vendados com um saco na cabeça e éramos coagidos com o revólver apontado para a gente, ameaçados de execução sumária. O tempo passa. Já eram 17h30. A tardinha caía e já era início de noite. Mais de 3 horas escutando aquele intenso e deprimente testemunho. De repente, reparei, olhei em volta e o silêncio era quase que completo. Os garçons em pé, as mesas ainda cheias e poucos sussurravam. Ouviam atentos os instigantes e angustiantes relatos de Joãozito. Só a voz dele era ouvida, narrando tudo como se fizesse uma catarse pessoal. As lágrimas desciam pelo seu rosto quando falava do sofrimento dos perseguidos. Cabisbaixo, com voz embargada,
custou a falar daqueles a quem não tinha conseguido ajudar, e dos gritos de desespero que escutava nas ruas e que ainda o assombravam nas suas noites mal dormidas. A comoção tomou conta de todos no grande salão. Mas o mais importante ainda estava por vir. Importante e emocionante. Joãozito balbuciava, não conseguia falar. Ele começou a relatar um episódio terrível de uma pessoa que, após ter recusado o direito de ter um passaporte para sair da Alemanha, sacou da própria arma e tirou a vida na antessala do consulado. Foi uma coisa que a gente não consegue contar. Fez-se um silêncio sepulcral no salão do restaurante. Nisso, e vejam bem o que aconteceu. De uma mesa ao fundo, não tão próxima à nossa, levanta-se um senhor idoso, cabelos brancos, ralos, rosto magro, sofrido, e com a mão no rosto, como se estivesse tapando de alguma luz, alguma coisa, começa a entoar um cântico em hebraico. Eu soube depois que era hebraico. Outras pessoas que presumi também judias se levantavam em outras mesas, repetindo o mesmo gesto e o mesmo cântico. Em silêncio absoluto, nós outros ouvíamos atentos. Terminada a oração, o idoso, olhando para Joãozito, apontou para os ocupantes da mesa. 4 moças jovens, quase adolescentes, e ainda 3 crianças, e fez sinal para que elas se levantassem. Disse algumas palavras em alemão, apontando para cada uma delas. Eu nunca soube o que ele disse, não me lembrei de perguntar. Depois, com os braços abertos e ainda entoando partes da oração, caminhou em direção à nossa mesa. Joãozito se levantou imediatamente e eles se abraçaram. O idoso beijou o rosto, beijou as mãos de Joãozito. Ele tentava impedir, mas não tinha sucesso. Ele retribuiu os beijos e abraços do idoso. Joãozito chorava de soluçar. E o idoso, naturalmente, chorava junto. E chorar não era privilégio dos dois naquele recinto. Não. Os 2 homens ficaram trocando afagos e palavras em alemão. Teve-se ali um pouco da dimensão do sofrimento vivido por aqueles que se abraçavam. Uma salva de palmas veio das pessoas, todas de pé, chorando em volta do homem e de Joãozito. Joãozito estava extremamente emocionado, completamente atordoado com tudo aquilo. Ele, que era muito tímido, não era dado a essas coisas, ficou constrangido até. Voltou para a nossa mesa, pediu desculpas a papai, beijou minha mãe, me deu um tchau e se retirou. Debaixo de palmas e mais palmas que não paravam. As palmas não paravam, não cessavam. Esse foi um episódio que aconteceu em outubro de 45, narrado por minha mãe, Maria Helena Guimarães Pena. Eu sou Rodrigo Guimarães Pena. Joãozito escreveu certa vez: tudo que muda a vida vem quieto, no escuro e sem preparos de aviso.
E assim foi. Há pouco mais de 53 anos, num 19 de novembro de 67, Joãozito deixou a vida e encantou-se. Definitivamente sem preparo, sem aviso e na quietude de uma sombra que invadia seu escritório. Na mesa onde tombou seu rosto, havia um rascunho com uma frase dita por Riobaldo, personagem de um dos seus livros. Ele, ao se despedir de Diadorim, que jazia morto ao chão, disse: vai, Diadorim, volta lá para Jesus, volta, meu passarinho dourado. E Joãozito voou junto com Diadorim. Abraço a todos.